Depois, a instrução vai falar da adaptação às novas circunstâncias, né? O missal, ao mesmo tempo que testemunha a norma da oração, salvaguarda o depósito da fé, né? Ou seja, o missal resguarda aquilo que a igreja sempre acreditou, muito embora adapte não a fé, mas a linguagem da fé às novas circunstâncias, né? Então, o Concílio Vaticano II, como foi um concílio pastoral, não foi um concílio dogmático, ele pretendeu trazer a fé da igreja de sempre numa linguagem que o mundo moderno pudesse entender. Então, por exemplo, se dá o exemplo aqui, por exemplo, do Concílio de Trento. Vejam só, no número 11, se fala, por exemplo, que lá no Concílio de Trento, 1500 e lá vai burdoada, já havia a ideia da missa ser rezada na língua vernácula, por exemplo. Ou seja, no inglês, português, francês, espanhol. Só que naquela época se entendeu que não havia essa necessidade, né? Até o texto aqui diz: embora a missa contenha uma grande riqueza doutrinal para o povo fiel, todavia os padres não julgaram oportuno que ela fosse habitualmente celebrada em língua vulgar, né? Isso naquela época, né? E aí, vejam só, no número 12, então, já se afirma a postura diferente do Concílio Vaticano II, que por motivos pastorais e levando em conta a questão didática e pastoral da Sagrada Liturgia, o concílio não teve dificuldade de admitir que, não raro, pode ser de grande utilidade para o povo o uso da língua vernácula na liturgia, e autorizou o uso. Né? A fim de facilitar a participação do povo e de que o povo possa compreender melhor e de forma mais plena o mistério que está sendo celebrado. No número 13 fala da possibilidade de inserir admonições dentro dos próprios ritos, ou seja, que o padre, de forma bem breve, explique do que se trata o rito e como vivenciar aquele rito dentro da liturgia, bem como a obrigação das homilias aos domingos e dias festivos. Então é interessante que no missal se prescreve que a homilia deve ser feita sobretudo nos domingos e dias festivos, e que nos dias feriais não se tem a necessidade de fazer homilia, né? Ou seja, os dias feriais seria de segunda a sábado, né? Mas pode parecer estranho, né? Mas é isso que está no texto. Mas é claro que por motivos pastorais o padre em toda a Santa Missa faz uma pequena explicação da palavra de Deus para o povo, né? Além disso, no número 13 também se fala que o Concílio Vaticano II exorta os fiéis a que comunguem em toda a Santa Missa, não somente a comunhão espiritual, mas que recebam de fato a Eucaristia em toda a Santa Missa que participarem, né? Em toda a Santa Missa que participarem. No número 14 fala da autorização que a Igreja permite que em certas ocasiões o povo comungue sobre duas espécies, para que se torne mais visível o sinal da presença de Cristo, corpo e sangue, no pão e no vinho. Ou seja, quando o fiel comunga só o pão consagrado, a hóstia, Cristo está ali por inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Mas para que o sinal fique mais eloquente, mais visível, então em determinadas ocasiões se autoriza, se estimula a comunhão nas duas espécies. Depois, no número 15, se fala justamente desta questão da igreja adaptar, considerar aquilo que é tradição e adaptar a novas realidades. Então, por isso se fala, por exemplo, das missas rituais e das missas para as várias circunstâncias que estão lá no final do missal, que são missas, são novos textos de orações que se podem se rezar, né? Ou seja, pela igreja, pelos leigos, pelo trabalho humano, pela comunidade das nações, necessidades peculiares do nosso tempo, né? Também se fala aqui no número 15 do porquê que a igreja modificou certas frases ou expressões
que, de repente, para a linguagem atual não fazem sentido algum, mas que para um mundo passado fariam sentido, né? Ou seja, não se muda o sentido, a fé, mas se muda a forma de expressar esta fé, né? Esta fé. Então aqui seria, né, a parte da introdução da instrução geral do missal romano. E tudo isso com o sentido de quê? Como termina aqui o texto, né? O esforço de aproximar mais os fiéis da Sagrada Liturgia. Liturgia, né? Porque quando o fiel conhece, entende o que ele está rezando, entende o que ele está celebrando, então fica muito melhor. Ele participa com mais frutos, né? A liturgia da igreja, e termino essa primeira parte dizendo isso, a liturgia da igreja é uma fonte riquíssima de espiritualidade. Uma fonte riquíssima de espiritualidade. Então, quando a gente vê certas lideranças religiosas inventando, inclusive se fala aqui, né, que o padre não pode ficar inventando coisas para além de dentro da liturgia, porque a própria liturgia já é uma fonte riquíssima de espiritualidade. Então, quando se fica inventando coisas dentro da liturgia que não fazem parte dela, é sinal de que muitas vezes a espiritualidade da liturgia não está sendo devidamente apresentada, né? Devidamente apresentada. Então, daí a necessidade de fato de entender, conhecer, né, as orações que se reza, ou seja, o conteúdo riquíssimo das orações que se reza dentro da Santa Missa, que muitas vezes o povo não entende, o sacerdote não explica, né? Então, por isso que realmente vale muito a pena explicar aquilo que se vai rezar, explicar aquilo que se vai celebrar, a fim de que o povo possa participar com mais frutos, tá certo? Então, e aí nós passamos no próximo vídeo ao capítulo 1, a importância e dignidade da celebração eucarística.